Olá, mais um Saúde e Bem-Estar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o seu poder sexual, sua saúde sexual? Hoje eu vou trazer para você a doutora Cristiane, ela que é ginecologista e expert nessa parte sexual, nessa parte de libido e vai trazer muita novidade para você. E já começa a curtir, compartilhar, porque isso pode salvar o casamento de um parente seu, de um amigo seu, porque tem muita novidade por aí. Olá, doutora Cristiane, tudo bom? Tudo, e você? Obrigada pelo convite. Adoro esse mundo da gente deixar as mulheres mais namoradeiras, da gente poder falar sobre sexualidade, sexualidade feminina, sobre libido e realmente da gente resgatar esse valor, principalmente no relacionamento, porque hoje o pessoal tá muito ruinzinho de namorar. Muito, né? E é legal porque, assim, doutora, isso é um tabu, né? Acho que muitas vezes o homem não fala muito, o casal não fala muito sobre isso, né? E isso vai despencando as relações do casamento, né? Eu acho que muito casamento acaba se deteriorando, acho que por essa introversão, né? Por ser um tabu, né? Como que acontece isso? Como que você enxerga isso dentro do seu consultório? Esse ensinar os casais a voltar a se conectar e conversar é muito interessante, porque assim, eu falo, gente, a pessoa consegue ficar pelado lá se esfregando um no outro, mas não consegue abrir a boca e contar a verdade. E aí o outro não tem como saber se você não falar. Então os homens, eles aprendem sexualidade do mundo deles, e aí eles acham que, por exemplo, vagina é igual a pênis. Então o pênis tá lá, tá flácido, tá mole, né? Você vai lá, esfrega, esfrega, fica gostoso e goza. Então eles acham que vagina é a mesma coisa, que vai lá, esfrega, 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 vai ficar gostoso e você vai gozar. E aí ninguém conversou que não é assim, né? É assim para você, mas não é assim para mim, então, e a gente vai conversar com quem? Então essa voltar a conversar com realidade, sentar, assim, vamos sentar e conversar? Olha, eu sinto assim, eu não sinto assim, para a direita tá melhor, para a esquerda tá, né? É um trabalho tanto emocional quanto orgânico, porque também a mulher precisa descobrir onde é gostoso esfregar para poder falar pro outro, né? Assim, ó, se você Sim. começar dando beijinho na orelha, que é uma área erógena, isso me acende uma vontade de namorar. Não tem como adivinhar, né? Não tem como adivinhar. O beijo tá bom? O beijo não tá? Tem alguma. O cheiro não tá bom? Porque isso vai dando indícios se o nosso organismo tá saudável, não tá. Mas tem que sentar e conversar. Então a gente tem que perder o tabu de conversar, né? E aí eu falo, gente, como assim a gente casou? Né? Tem contas para pagar em conjunto, tem filho, tem tanta responsabilidade e não senta e conversa sobre o básico, né? Onde esfregar é gostoso, onde não é. Não, e é legal de você comentar sobre isso, porque olha só, na vida do casal, existe vários problemas. É como você falou, às vezes é conta, é boleto, isso, aquilo. Mas é importante essa parte É. sexual, né? Eu acho que tem que separar, né? E Uhum. muitos acabam não separando. E mesmo assim, separando, não sabe conversar, às vezes, da deficiência que está acontecendo. Porque muitas vezes é uma deficiência como a gente estava comentando, sono, mas também a parte hormonal. Às vezes a mulher acha que não gosta mais, você me corrige, tá? Não gosta mais do marido, mas não é, às vezes o hormônio dela está baixo. Explica um Exato. pouco sobre isso. Isso é a primeira coisa, assim, às vezes a pessoa tá ruim no relacionamento e ela quer tomar decisão se vai separar, não vai, porque não quer mais transar com esse marido, porque tem nojo, porque tem náusea, porque sente dor. E às vezes é só ajuste hormonal, porque daí volta o desejo, volta a vontade de namorar, volta a namorar gostoso, e aí dá para tomar uma decisão. Gente, eu gosto de você de verdade? Olha, quando a gente volta a namorar, eu tenho interesse de conversar com você, eu tenho interesse, né, de estar próximo. Não, então eu gosto, então não preciso separar. Então, antes de qualquer decisão, a gente tem que estar na melhor forma possível para poder decidir. E dentro dessa melhor forma possível, todos os nossos hormônios sexuais precisam estar conversando do jeito certo. E aí vem esse mundo que a gente também estava, né? O mundo que as mulheres usam muito anticoncepcional e mexem nesse sistema hormonal. No mundo que o pessoal que não dorme, né, direito porque tem ansiedade, porque não respira pela obesidade, porque tem uma obstrução, não produz os hormônios, não libera os hormônios noturnos na forma correta. Então vai virando uma bola que a pessoa não sabe que tinha esse problema orgânico acontecendo. Uma vez resolvendo, aí volta o libido, volta a vontade de namorar, volta, né? Que nem quando você é adolescente tem vontade de namorar exatamente, mas. E aí você vai em busca disso. Se você tem um parceiro, então aí você vai desenvolver isso com o seu parceiro. Tipo, puxa, hoje eu tô com vontade de namorar. Vamos fazer o que hoje, né? A gente vai começar como? Então, voltar a se conectar. Até porque as coisas fluem melhor, né? A pessoa com uma vida sexual mais equilibrada,
ela vai trabalhar melhor, não vai? Eu costumo dizer, ela vai prosperar melhor, né? Tudo. Isso aí, não tem quem não teve uma noite gostosa que namorou, que no outro dia não tá num bom humor, que você suporta o trabalho mais chato, que você suporta as coisas, porque você tá bem, né? O cérebro que goza, o cérebro que namora, o cérebro que se esfrega gostoso, que tem um relacionamento sexual, afetivo gostoso, ele não combina com depressão, ele não combina com mau humor, né? Então aquela mulher que chega com sorriso daqui até aqui, que as pessoas tem umas que têm inveja até, então, pois é, né? Porque ela passou a noite toda lá. Tanto é que quando a gente brinca, né? A pessoa tá de mau humor, fala assim, dormiu de calça jeans, né? É feio falar assim, mas tem uma noção de que tem uma realidade, né? Porque quando você. Daí até do contrário, os homens querem namorar e acontece de não namorar, já acorda emburrado, nervoso, angustiado, né? Assim, porque é uma frustração, você querer algo prazeroso e não desenvolver isso causa frustração. E ao contrário também, se você tem esse algo prazeroso desenvolvendo, crescendo, multiplicando, e isso na sua vida, né, repercute em todas as áreas. E aí, nesse sentido, as pessoas desprezam a força do sexo no relacionamento. E não desenvolvem isso em vez de... É no relacionamento que era para ser desenvolvido, né? Afinal de contas, eu casei com você, né? Você escolhe um cônjuge para desenvolver isso. E as pessoas falam, não. Eu falo assim, gente, você casou para quê? Era só mesmo para dividir boleto? Né? Então, não precisava ter uma cama de casal. E as pessoas casam pro sexo, né? Na grande maioria. Teoricamente, pelo menos dentro do casamento é permitido, né? Em qualquer situação, religião, casou, tem uma permissão sexual. Então, alguma coisa sexual, não precisa ser só penetração, pode ser mão boba, pode ser beijo, pode ser lambeção, enfim, mas brincadeiras sexuais são permitidas, todo mundo, né, sabe que aquilo faz parte do relacionamento. A gente até estranha, ou fala, nossa, pena que o casal lá não está se dando tão bem. Porque a gente espera que eles estejam se dando bem juntos, sozinhos, em quatro paredes. E essa conversa junto, sozinho, em quatro paredes, às vezes é pelado. Então, quanto melhor essa conversa acontece pelado, melhor está o relacionamento. E as pessoas não conversam, não contam, não se tratam, né? Aí um não dorme direito porque ronca, daí porque ronca não deixou o outro dormir, aí um não tá produzindo hormônio do jeito certo, tá engordando, o outro também. Aí os dois acordam com dor de cabeça. Por isso que eu acho muito interessante quem trabalha com sono, porque essa qualidade de dormir junto... É verdade, isso influencia muito, muito. Influencia, porque influencia nas produções hormonais, influencia em tudo. Então, namorar, gozar, ajuda a dormir. E aí, o dormir precisa para a gente poder fazer toda a recuperação noturna. E aí, os hormônios já começarem de dia funcionando do jeito... Não, um ciclo positivo. Quando está tudo negativo, né? Aí, sair dessa roda, desse espiral negativo, a gente tem que parar para começar a girar para cima. Você sabe que assim, a entrevista é com você, mas eu vou complementar uma coisa que você falou que realmente eu me preocupo às vezes no consultório. Como eu trabalho muito com essa questão de sono, a gente pega muito casal, Cris, que tá começando a dormir separado. Porque um ronca, Porque porque ronca. um é pesado e põe o bração assim em cima do outro. E eu falo assim, não, quando eu vou fazer o diagnóstico, quando eu vou fazer eu gosto de fazer a polissonografia com a pessoa em casa. Uhum. E aí eu vejo que tá dormindo separado, eu já me preocupo. Por quê? Porque eu sei que a parte emocional dessa pessoa já está afetada. E você está abrindo brechas para outras coisas no casamento, como uma traição, um futuro divórcio. Alguma coisa entra naquele lugar da cama vazia. Como que tá? Né? E isso, tanto espiritual como também exemplo para os filhos. Não é verdade? E quantos casamentos vão sendo derrubados? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Converse com o seu cônjuge, porque não deixa virar uma bola de neve. Não. Né? E se você não conversa, alguém vai conversar. Falou não tudo, espaço. Alguém vai conversar. Um amigo ou um amigo, mas alguém, é o que você falou, é espaço. Né? E aquela pessoa com quem você conversa sobre sexo ou brinca de sexo, ela cresce muito na sua vida. Então, por exemplo, até uma traição. Às vezes a pessoa foi lá, traiu uma vez. Começou a trair com a mesma pessoa várias vezes. Já virou um relacionamento. Aquela pessoa cresceu. Com quem você quer conversar, com quem você quer marcar os horários, com quem você, no fundo, quer sair para jantar, com quem você quer passear, com quem você quer viajar, é a pessoa com quem você namora.
E aí, né, assim, o outro que perdeu o espaço, aí começa, né, a solidão, as separações, as dores, as acusações, né, assim. E podia ser evitado simplesmente conversando. Sinto assim, qual frequência tá bom para você para namorar? Ah, eu quero todo dia. Mas bem, para mim, se for mais de uma vez por semana, eu não aguento. E aí, como que a gente vai fazer? Um quer todo dia, outro quer uma vez na semana, outro quer uma vez no mês, outro não quer nunca, né? Ah, e aí, como a gente vai entrar nesse com quem que vai tratar? Geralmente quem tá com libido mais baixo. Porque eu não vou pegar o que tá com libido bom, normal, vivendo saudável e castrar, né? Então, quem tá menos, por que tá menos? Então, tá dormindo mal? Não tá na hora de fazer uma reposição hormonal? Tá na hora de olhar toda a bioquímica orgânica das vitaminas, dos aminoácidos, deixar essa máquina, né, assim, 100%? Então, ajusta a sua máquina, vai, leva o seu carro para revisão, né? O que estava faltando no carro? Estava com pneu murcho, gasolina, óleo no motor, enfim, deixa o carro legal para você poder viajar com ele, né? Então a viagem sexual é uma coisa, né, de dois seres que tem que se encaixar. Não, e é uma coisa importante que você está falando, você falando aqui, porque você está dando uma aula aqui hoje, né? O que acontece? O que eu vejo? É um tabu hoje. E outra, não criticando os colegas, mas eu vou ser bem sincero para você, a gente conta na palma da mão quantos colegas trabalham desse jeito que você está trabalhando. Porque muitas vezes a pessoa acha que vai no ginecologista, é só para fazer um Papa Nicolau, ou um preventivo, alguma coisa assim. Não, mas acho que conversar sobre isso, porque assim, essa parte de libido não é uma pílula mágica, vamos tomar um Viagra e está resolvido. Não, é esse conjunto de fatores que você está Isso, falando. é esse global, né? Aí você é ginecologista, concorda, você vai colher um preventivo. Se você tem infecção, se tem chance de ter câncer, de colo do útero, alguém tem que olhar. Fala, gente, a Claro, vagina é um órgão que não tem jeito, a gente precisa de um terceiro, de um segundo, tem né, que para olhar. olhar. Nesse sentido, nem o marido dá conta porque tem que, né, ter um espéculozinho, enfim. Mas tá, a gente tá usando essa vagina para quê? Qual é a verdade? Né? A gente tem que abrir espaço. Então as pessoas colocam coisas certas e erradas no canal vaginal. E por que não explicar o que é certo? Então esse tabu tem que ser mesmo quebrado. Eu tenho pacientes que não conseguem usar um creme vaginal para tratar uma infecção porque tem um tabu sobre o canal vaginal. Eu falo, gente, mas a vagina foi feita só para ficar pinto esfregando lá dentro? Gente, é um órgão seu. Então, a gente, se precisar tratar, tem que ter acesso, tem que fazer ultrassom transvaginal, tem que fazer preventivo, tem que usar creme vaginal, tem que usar óvulo vaginal. E se a gente não fala, as pessoas não sabem, não usam, e, né, tem mais chance de infecção, de dor, aí tá com dor para ter relação, aí vem uma bola de neve que ninguém sabe sair dela. Então, é multifatorial, pode ser um problema local, uma infecção local, pode ser um problema hormonal, que é uma coisa geral, né, da sua área. Por que tratar o sono melhora ciclo menstrual e tudo mais? Porque os hormônios noturnos vão ser liberados de uma forma no momento certo, na hora certa. Então, é olhar como um todo. Então, tem que pelo menos parar e escutar. E queixas sexuais é questão de a gente parar e escutar. Todo mundo tem alguma coisinha que gostaria de conversar com alguém que entende. E o que o mundo não quer, às vezes, parece que escutar essas queixas. E se você não sabe o que fazer, tá bom, escuta, acolhe, eu vou procurar alguém que possa te ajudar. Eu não sou um médico que trata corrimento, mas eu tenho um colega ginecologista que trata. Eu entendo a importância do sono, mas eu não sou a pessoa que... então, para quem que eu vou encaminhar para fazer exames e tudo mais? Então, né, vou encaminhar para o plástico que vai fazer uma polissonografia e tudo mais. Então, aí vai. E aí a gente também soma especialidades e colegas afins que falam a mesma linguagem para deixar o quê? A pessoa bem. Todo mundo que trabalha com saúde, o sucesso da gente é o nosso paciente ficar bem, não é verdade? Não, e o que você está falando é o complemento. Por exemplo, na área da saúde nós somos segmentados, mas o corpo não está segmentado, ele Aham. está tudo junto. O que eu faço aqui vai interferir aqui, o que você faz aqui vai interferir ali, né? Por exemplo, muitas coisas do que você faz devem interferir muito na parte emocional, na parte se a pessoa às vezes está até num psicólogo, um psiquiatra, muita coisa vai Isso. melhorar, porque você melhorando isso num casamento, quanta coisa boa não vai surgir na vida da pessoa? Ó, libido, nesse sentido, às vezes não é nem só casamento, porque eu tenho pacientes que vêm do psiquiatra, porque sabe que no tratamento de libido, a pessoa que quer namorar,
não combina com o cérebro depressivo, né? Porque quem quer namorar tá animado, quer se arrumar, quer estar mais colorida, quer arrumar um parceiro, tá? Quer passear, ela quer coisas. Esse querer não combina com depressão. Então, até às vezes, para melhorar uma depressão, precisa ter libido. Tem pacientes que vêm do dentista porque exatamente precisa fazer um implante ósseo, alguma coisa, mas o osso está com osteoporose. Ele sabe que vai precisar de composições hormonais para um bom tratamento, acompanhamento de vitaminas, D, K, enfim. Então, são casados isso. Tem colega que vem, paciente vem do oftalmo, porque a mucosa do olho está seca por causa da menopausa. Não é só o olho que está seco, é a boca que está seca, a vagina que está seca. Então, ele sabe estradiol, que para o olho, para ele ajudar também na parte oftalmológica, vai ter que ajudar como geral. Só que como ele não trata, às vezes, a parte ginecológica, então ele encaminha. Então, essa conexão com colegas afins é muito importante. Isso está começando a ficar mais fácil hoje em dia, porque né, cada um já sabe que o colega gosta disso, outro faz integrativo, então a gente vai se mandando, né, fazendo uma rede de apoio. Isso que você falou é bem importante, porque na verdade são dois tabus, né? Um do paciente e o outro do próprio profissional, porque infelizmente, às vezes o profissional sai tão especialista na área que fica assim e esquece de olhar para o lado integrativo, que é importante, né? Antigamente se via até de um jeito errado. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente está quase chegando no final e eu vi que você está com algumas coisas bem interessantes sobre alguns cursos. Eu queria que você colocasse isso para o espectador, porque eu acho que isso pode ajudar bastante coisa. Você está com bastante infoproduto. Explica um pouco disso, porque eu fiquei um pouco perdido. Explica para o pessoal, que quem está em casa agora assistindo, porque de repente pode comprar esse produto aí, pode ajudar a vida. E explica um pouco para eles e depois dá o seu site para as pessoas entrarem, comprar ou ver e estudar um pouco sobre isso, para ter mais informação. Não precisa só ir no Dr. Google, vai no dela também que vai ter coisa bacana. É que a gente, assim, antes, como começou a ampliar coisas, né? Assim, às vezes as pessoas dependiam só da minha consulta para ter acesso a tratamento e tudo mais. Então, a primeira coisa sobre qualquer assunto é conhecimento. Então, o conhecimento que está na minha cabeça, eu falei assim, bom, vamos deixar aulas, cursos gravados para atingir mais pessoas. Então, assim, um curso que fica numa plataforma, que agora a gente fez uma plataforma, que é a sala íntima, tem aulas. E a mulher lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, consegue começar a adquirir conhecimento. E a dificuldade do conhecimento é aquele começo, meio e fim, que nem livro, né? Às vezes a pessoa me segue no Instagram, vê frações de um quebra-cabeça. Um curso deixa o quebra-cabeça montado pela sua cabeça. E eu falo muito, a gente como mulher, a gente tem que pensar pela gente mesmo, não é? A gente tem que se questionar e começar a montar isso. Então, a gente fez essa plataforma e agora a gente está começando então a vender vários tipos de curso, principalmente dos meus assuntos. Então, sobre prazer, sobre libido, onde que esfrega, por que esfrega, por que aqui tem uma areazinha erógena que aqui entende, aí a mulher vai entender que aqui que é para esfregar, enfim. Então, tá bem legal isso. Então, tem um link lá no meu Instagram que vai para essa plataforma. Dentro disso, esse conhecimento vulvo-vaginal, de produtos, cosmetologia, eu amo. E aí também, fazer específico para as minhas pacientes. Então, para ser específico, precisa da consulta. Mas tem uma gama de possibilidades que eu também queria que as mulheres tivessem mais alcance. Então, dentro da plataforma, tem tanto a aula, por exemplo, sobre creme vaginal, quanto agora a gente vai ter um e-commerce, essas coisas para as pessoas, né, de novo, lá no Ceará, conseguir comprar um creme vaginal mais adequado. Porque as pessoas as mulheres estão sem acesso a esses produtos, então sabonete, qual lavar, creme para fora, creme para dentro, né? Assim, hidratante, clareador, tudo que é de produto que a gente tem para o rosto, a gente tem para a vulva e para o canal vaginal. Tem a parte estética também, tem preenchimento desse lado também, né? Tem preenchimento, assim como a gente preenche o lábio da boca, o lábio vulvar, a parte estética, como funciona. Você faz essa parte também, né? Amo, sempre gostei de estética. Tanto que uma das coisas que eu sempre falo da boca, né, da importância dessa boca que conversa, que fala, que é vermelha, que é sensual, que é sexual, que tem toda uma conotação com vulva, com feminino. E por que as mulheres estão colocando preenchedor, né? Assim, porque a gente pode ser feminina, a gente pode mostrar a nossa pepeca na cara hoje em dia, né? Então tem esse mundo todo acontecendo, começando a atender em São Paulo, também para uma demanda de pacientes que têm uma certa dificuldade para vir para Campo Grande. Então tem muitas novidades, aí eu estou com 2 colegas também médicos que eu treinei nos meus protocolos para ampliar isso, né? Então não depender só, porque eu consigo atender o quê? 4 pacientes no dia.
Então, eu preciso crescer no sentido de que esse conhecimento precisa chegar a quem precisa. Então, você está com vontade de namorar, tá quase perdendo o casamento porque está com URG, precisa ter acesso, né? Então, ampliar esse acesso. Então, tanto no conhecimento, na plataforma, quanto nos produtos, quanto colegas que falam da mesma linguagem, que tratam libido, porque as mulheres reclamam muito que não tem médico que trata libido. Então, então vamos treinar, né? Nos protocolos de libido. Não, isso é legal até para o marido que está assistindo isso agora. Sim. Ele pode dar de presente isso para a esposa. Olha, não estou ganhando nada com isso não, mas isso pode dar, porque às vezes... Por que eu acho que é legal o compartilhar? Quando a gente pede assim, a pessoa acha que a gente quer isso para audiência, não. Mas o curtir e compartilhar, a gente aumenta a propagação da ideia. Então, às vezes, o marido que está agora assistindo isso, ele pode olhar, pô, vai acender a luz vermelha. Falou, puxa, agora achei a luz no fim do túnel. Exato, o problema não sou eu, o problema é que ela precisa de um tratamento. E se ela ajustar, né? Então, assim, dele participar dessa ideia, então vou levar você para um médico, vamos lá junto. Que pode ser o primeiro passo, né? Ele comprar um curso desse de repente, para depois poder, mesmo que ele está lá fora... Entender sobre o prazer feminino, porque às vezes ele acha que beijar na boca não é importante, que pegar no bico do peito não é importante, e ele vai descobrir, nossa, esse negócio aí tem muita coisa que eu tô deixando de fazer que eu não sabia, que ninguém me contou, né? Eu achava que era só esfregação. E, não é só esfregação. Não é só penetração, esfregação. O homem tem que entender que assim, a parte sexual dele é de um jeito e da mulher é outro. E tem que combinar isso, né? Para poder os dois terem prazer. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você atende online? Atendo. Então olha só, você que está aí de fora, como ela falou, Ceará, onde você estiver, pode fazer consulta online com a doutora. Isso. Né? Estou numa listinha de espera, as meninas estão anotando tudo, porque o online, para você ter ideia, assim, é tanta gente, por isso que eu vou para São Paulo, que já está para o ano que vem, os atendimentos, mas a gente está, né, às vezes eu atendo à noite, atendo domingo online, porque eu estou tentando sempre, o máximo possível, ajeitar essa agenda, mas sim, o online é uma possibilidade importantíssima, porque a gente consegue esse prazer bilateral, o prazer de eu ter um conhecimento que ajuda alguém em qualquer lugar, né? Então, eu tenho paciente do Pará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, é muito legal essa conexão. E a gente fica próxima, e quando elas melhoram, é muito interessante, assim, porque elas querem dividir isso. Então, elas querem contar que elas foram para um motel com o marido, compraram lingerie diferente, não sei do que. Então, assim, elas vêm para a vida, né? Elas se animam, e isso é muito prazeroso, você fazer parte de um mundo feliz. E não indo muito adiante, mas só para causar uma reflexão, esse mundo feliz estabelece uma coisa muito importante que está sendo quebrada: família. Família, conexão com Deus, com a espiritualidade, com o mundo feliz. Porque quando você está conectado com o ruim, você está mais lá pro... e você, a família se dissolve. Pro divino. Então, a estrutura familiar, as estruturas espirituais, quanto melhor você está com você, com o seu cônjuge, com seus filhos, né, no seu núcleo familiar, no seu emprego, né, assim, você está no mundo. E aí você vê um mundo depressivo, um mundo que não quer trabalhar, um mundo que não está bem com ninguém, que não está bem no relacionamento, que não está bem... Isso é infelicidade, isso está mais pro não divino do que pro divino. Não, e você começa a olhar que a sua grama está mais verde que a do vizinho, você fazendo isso que você está falando. Você começa a ver que a sua grama está mais verde. Hoje não, as pessoas olham a grama do vizinho. Mas não querem adubar a sua grama, não querem aguar a sua grama, não querem olhar para a sua grama, né? Resolver os seus problemas, sentar e conversar. Então, para mudar, precisa olhar para a sua grama e cultivar a sua grama. Olha que bacana. Doutora, a gente está chegando no fim do programa. Infelizmente, a gente tem esse problema de horário e de audiência, né? Mas eu quero agradecer demais você, demais. Foi uma aula, foi uma consulta, foi uma palestra isso aqui hoje, tá? Eu acho que vai abrir mais caminho para a gente fazer mais entrevistas. A gente está indo para a TV a cabo também, vai ser bem interessante. Doutora, vou deixar aberta a câmera para você falar com o seu público e espero contar mais vezes com você aqui. Te agradeço de coração mesmo a sua entrevista. Foi muito boa, muito prazeroso. Eu que agradeço todos esses canais que ajudam nós mulheres a
abrir caminhos de conversações, e eu tenho um lema, né, na minha vida, que é toda mulher tem direito ao prazer. E eu trago toda a possibilidade da medicina para ajudar nisso. Esse é a minha meta, esse é o meu foco, entendi que é, né, porque eu existo nesse mundo e como eu desenvolvo a minha profissão. Então, eu também estou aberta a sempre estar conversando sobre isso, e o Instagram está aí, e né, é só acessar lá, os cursos estão na plataforma online lá da Sala Íntima, mas a minha ideia é isso, nós mulheres estarmos bem, felizes, a gente poder ser bonita, a gente poder ter dinheiro, a gente poder namorar gostoso, a gente poder conversar abertamente, sem preconceito, sem dor, né, assim, e disso um mundo melhor. Obrigado, doutora. Doutora, mas não interrompendo o seu final, passa para o espectador as suas redes sociais e o seu site aí desse curso. Como que é o nome do... A Sala Íntima, ela tá lá no meu link da bio. Ah, tá, né? No link da bio. Isso. Arroba... Vamos lá, pode falar. Então como que acha, Pedro, lá? Isso. Para a pessoa entrar no seu Instagram e mandar um direct com a palavra desejo. Ela vai receber todas as informações sobre o curso. Então, entendi. Então, assim, para ter acesso à plataforma de curso, tem que entrar no meu Instagram, tem que mandar um direct com a palavra desejo, e aí ela consegue acessar toda a plataforma de aula. Tem um desconto, então, eu escutei ele falando. Tem um desconto de 20%, porque né, no lançamento até semana que vem, escreve desejo, e aí vai ter um cupom de desconto. E aí a gente vai começar sempre a estar nutrindo isso, os assuntos que as mulheres querem para estar na plataforma, os cursos, aí vai começar esse mundo. E eu preciso que elas digam o que elas querem escutar, o que elas querem de mim, né? Aula sobre óvulo vaginal, sobre creme vaginal, sobre prazer, sobre o quê? Relacionamento. Legal, legal, doutora, muito obrigado. E eu agradeço a você que ficou aqui até o final, tá? E curta, compartilha. Você pode salvar uma vida com isso, tá bom? Até logo, até a semana que vem. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.